Estamos apresentando Debate entre os candidatos a prefeito de São José. Olá, voltamos às 20h50 com o segundo bloco do programa de debate entre os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto. O segundo bloco, cada candidato indica qual outro candidato ele deseja ver respondida a sua pergunta. E a pergunta será sorteada entre os temas enviados pelas entidades. O candidato terá 3 minutos para a resposta, o candidato que fez a pergunta terá 1 minuto e meio para a réplica e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a tréplica. Vou então passar ao candidato sentado à mesa número 1, que indique primeiro o candidato que ele quer ver a sua pergunta respondida, candidato. Você vai dizer o nome do candidato que quer que seja respondida essa pergunta que vai ser sorteada. Então, quem vai responder a pergunta a ser sorteada pelo candidato José Augusto é o candidato Zé Carlos do Mariano. Por favor, candidato, sorteie uma pergunta. Lembrando que essas perguntas foram encaminhadas pelas entidades aqui presentes. A pergunta sorteada foi a pergunta A1. Pergunta número 1, letra A. Essas perguntas foram encaminhadas pela Associação Renasce São José. Eu encaminho então o candidato Zé Carlos do Mariano a pergunta número 1, feita pela Associação Renasce São José. Se for eleito, quais as providências que o senhor adotará com relação ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o mesmo já está alto e o orçamento do próximo ano ainda sofrerá uma redução nas receitas? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a resposta, por favor. Doutor Eloy, uma pergunta muito preocupante. Olha só, se já sabemos que a arrecadação vai cair quase 2 milhões, se já sabemos, segundo vocês estão nos informando, que eu não tinha esse conhecimento, que a folha já está em 54%, só nos resta recalcular, ao chegarmos lá, fazemos um estudo no que poderemos para diminuir esse percentual. Já que essa lei de responsabilidade fiscal não é tão antiga, ela é nova, mas ela inclusive dá a cassação do mandato do prefeito. Sabemos disso, que existe um sinal aos 51, já assinala, e aos 53 já assinala 2 vezes, e aos 54 é o limite máximo. Então teremos que fazer um estudo, como disse, para que possamos ter mais prudência para que o limite não fique tão apertado como se está. Mas sabemos também que vamos correr atrás de mais receitas para suprir essa perda que vamos ter no orçamento do ano que vem. Por isso, vai ser muito importante as parcerias externas, buscarmos apoio e corremos atrás de mais recursos para aí sim até mesmo folgar a folha e governar com mais tranquilidade, já que sabemos a necessidade de obedecer à lei de responsabilidade fiscal ao qual nos impõe, e ela é seríssima. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela resposta. O candidato que fez a pergunta, candidato José Augusto, tem 1 minuto e meio para a réplica, se desejar. Sim. Quanto ao colega, eu deixar aqui bem claro, Zé Carlos, que a lei de responsabilidade fiscal, ela flexibiliza até 4 situações. A primeira delas
é a pessoa se adequar durante um ano. Quando não se adequa durante um ano, nos próximos 2 períodos. A terceira situação é quando o Estado, a União, os índices de IBGE reduz-se. Por exemplo, a inflação ela é galopante, ela ultrapassa os limites. Isso faz o crédito, a receita, não suplantar a essa necessidade. Então a gente pode flexibilizar até o 4º período, que é quadrimestralmente, entrar no período seguinte, no ano seguinte, e reduzir essa folha. Eu acredito muito que o grande problema que a gente hoje para no país, para reduzir o orçamento, é que a União reduziu, o Estado reduziu e o município está carente. Não tem como enfrentar 64 milhões para 2017 se a gente hoje não vamos arrecadar 60. Então nós temos que permanecer com os 60 milhões 520, que foi a proposta que eu enviei para a Câmara. Eu acho que foi muita preocupação nossa em enviar uma coisa que vai ser a realidade. Eu agradeço a réplica. Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor, se desejar, tem 1 minuto para tréplica. O senhor deseja usar? Sim. Fique à vontade. Como nos expôs o colega, nós sabemos que é fechado o quadrimestre, não é isso? Então você poderá flexibilizar, mas até os 54%. Ou, se passar nos quadrimestres seguintes, voltar por no máximo 54%. Não é isso? Então, a sinalização realmente acende já no primeiro mês, mas nós temos até o 4º mês para, vamos dizer assim, ajustar a casa. E isso dá tempo de nós pensarmos e repensarmos e fazer um estudo para o ano que vem, quem for o eleito. Obrigado, candidato. Nós vamos então sortear agora o candidato que sentado à mesa número 2, candidato Gilberto Esteves. Ele escolhe quem ele quer fazer a pergunta. Bom, o doutor Anacleto, né, para a gente democratizar aqui a conversa, né? Por favor, então, sorteie o número da pergunta, candidato. As perguntas encaminhadas pelas entidades. Foi sorteada a pergunta E3. Candidata, a pergunta E3, eu passo agora ao candidato doutor Anacleto. Essas perguntas do bloco E foram encaminhadas pela Diocese de Petrópolis através da paróquia de São José do Vale do Rio Preto. Passo então ao doutor Anacleto a pergunta número 3. O que o senhor pretende fazer para combater o desmatamento desenfreado, a poluição do Rio Preto, as ocupações e construções irregulares nas encostas, topos de morro e margens do Rio Preto e o desabastecimento d'água nas comunidades? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, em relação ao desmatamento, o poder público, em conjunto com as entidades estaduais, federais, tem que realizar as parcerias devidas para o combate indiscriminado sobre o desmatamento. Eu acredito que tudo isso influencia, inclusive, na arrecadação municipal. Nós precisamos de reflorestar as nossas nascentes, fazer o reflorestamento da nossa margem do Rio Preto e executar de forma técnica. Todos os serviços que observamos acabam por não funcionar, muitas vezes porque não observamos o técnico atuando de forma coerente. Muitas secretarias costumam ser políticas e as secretarias políticas costumam impedir a interlocução entre as mesmas e elas acabam funcionando como pequenas ilhas de governo. Então, uma secretaria de meio ambiente política, ela pouco se fala com a secretaria
de Agricultura, ela pouco se fala com a Secretaria de Obras, ao passo que seria muito interessante se colocássemos essas pastas de forma técnica, sem usar a política partidária para a ocupação dessas pastas. Uma vez que a integração desse sistema, desse mecanismo, dessa engrenagem da máquina pública fará com que as coisas aconteçam de forma mais tranquila, de forma mais eficiente e a gente possa combater de fato o desmatamento, as queimadas, o uso irregular do solo e protegendo os nossos mananciais, aumentando a nossa capacidade de arrecadação tanto financeira com o ICMS verde e com a proteção da nossa mata ciliar, a gente consegue uma maior capacidade de produção de água nas nossas nascentes que a gente observa aí no nosso dia a dia. Eu agradeço a sua resposta. Candidato Gilberto Esteves, que fez a pergunta, tem direito a 1 minuto e meio para a réplica, se desejar. O senhor deseja usar? Sim, desejo, Aloir. Vemos que o meio ambiente está na pauta aí novamente, né? O Partido Verde tem na sua essência a defesa do meio ambiente. Todo o programa do partido fala do meio ambiente. O meio ambiente está realmente na pauta mundial e São José não é diferente. Nós faremos desenvolver a cidade para lugares onde não precise desmatar. Temos muitas áreas aí que podem haver desenvolvimento urbano para elas. E às vezes essas áreas ficam estagnadas, até mesmo sem produção agrícola. Porque existe o desmatamento para a produção agrícola e o desmatamento para construção, edificação. E aí gera um problema crônico, sério. E com relação ao abastecimento de água, eu falei do meio ambiente porque no nosso programa tem tudo sobre o meio ambiente. Por isso que reforço, se você ainda não recebeu esse jornal, tente recebê-lo, procure conosco, porque ele fala do nosso programa sobre meio ambiente. E a questão do abastecimento de água nós vamos solucionar de vez. Nós temos que parar de querer inventar a roda. Todas as cidades do Brasil que têm rios usam a água do rio para abastecimento. São José não vai precisar usar 12 meses por ano, apenas 4 meses na estiagem. Obrigado, candidato, a sua resposta. Candidato doutor Anacleto, o senhor tem até 1 minuto como direito de réplica. O senhor deseja usar? Sim. Por favor. Só para concluir a nossa primeira fala aí desse momento, o problema da água, a gente já falou no primeiro bloco, e realmente precisa de ações importantes, precisa realmente de ouvir a sociedade como um todo e trazer os técnicos que façam com que a gente se programe para fazer de forma definitiva o desabastecimento. Existe um projeto, um convênio com a FUNASA, que tem que ser reativado para que esse estudo possa viabilizar uma nova estação de tratamento de água e realmente, se for possível, e é possível, aproveitar a água do Rio Preto para abastecimento coletivo aí. Muito obrigado pela resposta. Eu sigo agora, então, sorteando mais uma pergunta e pergunto ao candidato sentado à cadeira número 3, doutor Anacleto, a quem o senhor deseja fazer a próxima pergunta? O senhor escolhe o candidato, a quem o senhor quer perguntar? Perguntar ao Zé Carlos do Mariano. Candidato Zé Carlos do Mariano, vamos então sortear a pergunta, repito, encaminhada pelas entidades que nos enviaram. A pergunta sorteada pelo candidato Dr. Anacleto para ser respondida pelo candidato Zé Carlos do Mariano é a pergunta D número 2. A pergunta D número 2 foi encaminhada pelo Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. E eu passo então ao candidato Zé Carlos do Mariano a seguinte pergunta. A cidade tem inúmeros imóveis irregulares por falta de planta dos imóveis e matrículas no RGI.
O que a Secretaria de Obras poderá fazer para ajudar a melhorar esse quadro, sabendo que a Secretaria não dispõe de engenheiro em seu quadro efetivo? Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta, por favor. Essa questão é sabido por todos, que nós estamos com falta de engenheiro no quadro da Prefeitura e também com falta de fiscalização de obra. Então, logicamente que teremos que rever e, se possível, o mais rápido possível, fazer novamente um concurso público, para aí sim preencher os cargos que estão faltando, e não só na Secretaria de Obras. A gente entende que o planejamento, também ligado à Secretaria de Obras, terá uma importante função para não só puni-los, mas também ajudar no sentido de orientar, porque também sabemos que a Constituição Civil, ela gera muito emprego e gera renda, e não podemos assim o estancá-la e deixar de crescer o município. Só não podemos deixar crescer igual está crescendo, desordenadamente e às vezes com falta de uma orientação e de uma fiscalização eficaz. Mas nessas nossas andanças também nos surgiram vários problemas em relação às obras, porque sabemos que o nosso município, como já diz o nome, é entre vales. E aí nós não temos muitas planícies, e como já foi falado, teremos que tomar muito cuidado, um cuidado totalmente especial, para que não saímos também desmatando e cortando barrancos de forma ao qual muitos lugares tem acontecido. Porque na época das chuvas nós sofremos aí com os deslizamentos, e isso é preocupante para qualquer governante que assumir. Obrigado, candidato. Seu tempo esgotou. Candidato doutor Anacleto, o senhor tem até 1 minuto e meio para. O senhor deseja usar? Sim. Por favor. Bom, é importante a gente lembrar que o nosso programa de governo, ele não é um elenco de promessas, e sim um compromisso que eu tenho com cada cidadão vale-rio-pretano. Em relação à fiscalização de obras, observamos que a fiscalização ela é inadequada. Várias obras o poder público não fiscaliza de forma correta, e isso gera redução de receita. Se estamos vivendo um momento de crise nacional, estadual, municipal, nós não podemos abrir mão da fiscalização. O poder público não pode se omitir e fazer da fiscalização um grupo político. A fiscalização tem que ser técnica, a fiscalização tem que ser rígida, para que o município não sofra com essas infrações e o município possa, de fato, arrecadar mais com essas taxas de obras que, porventura, deixam de se colocar. Haja visto que a taxa do cemitério é maior do que a taxa de obras.
Candidato, o seu tempo esgotou, eu agradeço a sua resposta. Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. O senhor deseja usar? Sim. Por favor, seu tempo está começando. Como sabemos, e já falamos, a Secretaria de Obras talvez seja uma também das mais importantes, que é responsável pela infraestrutura da cidade, como falamos aqui. E temos que cada dia mais nos preocupar, sim, com a fiscalização, mas temos que ter fiscais e temos que ter também engenheiros para ajudá-los de forma ordenada, de forma técnica, para que nossas edificações sejam feitas da melhor forma possível para os munícipes. Obrigado, candidato. Vamos então agora ao candidato sentado à cadeira número 4, Zé Carlos do Mariano, que vai indicar qual candidato o senhor quer ver respondida a sua pergunta. Por favor, quem o senhor quer que responda a sua pergunta? A escolha é livre, candidato. Pode ser o Gilberto. O senhor escolheu o candidato Gilberto Esteves? Pode ser o Gilberto Esteves, por favor. Por favor, sorteie então o número da pergunta que o senhor quer que seja feita ao candidato Gilberto Esteves, por favor, dentre as perguntas encaminhadas pelas associações, pelas entidades civis. O candidato Zé Carlos do Mariano deseja perguntar ao candidato Gilberto Esteves. A pergunta é a C2. A pergunta C2 foi encaminhada pela Loja Maçônica Divino Mestre. Eu encaminho então o candidato Gilberto Esteves a pergunta C, número 2. Senhor candidato, sabe-se que a água que abastece São José é de má qualidade e que o manancial não atende à demanda, com falta d'água em períodos mais secos. Qual o seu projeto para resolver o problema? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Por favor. Eu já até adiantei o assunto aqui, até mesmo sem saber que essa pergunta viria parar para eu responder, perdão. Então, a questão da água é uma questão muito simples de resolver. Eu estava no gabinete do prefeito Manuel em 1994, 93, quando foi criado o Departamento Autônomo de Água. E nós pegamos a estrutura da antiga CAEMP, que pertencia ao município de Petrópolis, para administrar aqui no município. E lá eu já dizia que a solução para nós seria o tratamento de água do Rio Preto. Então, eu vejo que essa é a alternativa. Não é uma coisa que tem que se inventar, apenas se copiar. Paraíba do Sul trata a água do Rio Paraíba do Sul, que nasce há 40 municípios atrás, um estado atrás. O Rio de Janeiro trata o Rio Guandu, que é uma água caudalosa e se transforma em água de uso humano. No nosso Rio Preto nós temos essa alegria, essa felicidade de nascer uma cidade antes da nossa. Então, eu não vejo problema. Eu acho que falta d'água em São José, sinceramente, depõe contra qualquer um de nós. Principalmente contra o governo, é claro, porque ele é que tem o poder e os recursos para tomar uma atitude. Mas é deprimente. Eu trabalho num escritório de contabilidade que também é imobiliária e administra imóveis. Nós temos aqui a cervejaria que traz profissionais para passar aqui 3, 4, 5 meses desenvolvendo cursos, instalando equipamentos, e eles preferem a nossa cidade pela proximidade da cervejaria. Alugam apartamentos ali simplesmente para passarem a noite, para dormir, e chegam lá, depois de um dia cansativo de trabalho, não tem água para tomar um banho. Um dia desses, visitando um empresário aí, ele me falou dessa queixa. Queria tomar um banho, não ter uma água para tomar um banho. Uma cidade igual a nossa, serrana, rica em águas, com esse Rio Preto que nós vamos tirar 2% do volume de água dele e ele vai atender a cidade. Sinceramente, eu penso que esse é um problema antigo, do século passado. Nós vamos resolvê-lo definitivamente.
vamos acabar com a falta d'água na cidade, porque isso nós podemos prometer e devemos até prometer, porque senão compromete totalmente a cidade na esfera interna e externa. Uma cidade que não tem água, cortada por um rio de norte a sul, é algo realmente muito estranho. E como eu falei, há 21 anos atrás eu já dizia que a água tem que ser do Rio Preto para o período. Obrigado, candidato, seu tempo esgotou. Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. O senhor deseja usar? Por favor. Estamos vivenciando essa falta d'água no nosso município e é com tristeza que, mesmo com a falta d'água, ainda há muito desperdício. Muito desperdício não só pelos usuários, mas também pelas próprias linhas de distribuição. Talvez seja porque a tubulação esteja muito antiga, tem que se fazer um estudo. Eu percebo que ali, por exemplo, o lugar que a gente passa muito e tem muito problema, ali em frente à Câmara, quase todo mês, ali está um vazamento crônico. O pessoal do DAS vai com toda boa vontade, corrige, mas continua o vazamento. Então não adianta a gente só captar a água do rio, né? Temos que também controlar o desperdício que está havendo também em toda a nossa cidade. Obrigado. Candidato Gilberto Esteves, o senhor tem direito a 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Por favor. Pergunta aqui na Renasce, feita a um dos candidatos que estão concorrendo comigo, e não concordo com ela. A tubulação é toda nova, com exceção daquele trecho citado ali, da Câmara e aqui do Alto do Largo. Como disse, o departamento foi criado há 20 anos. A tubulação aí suporta 100 anos, com certeza. E a tubulação é toda nova. A antiga que trazia a distribuição que vinha da Maravilha, de 7 quilômetros, já foi também toda substituída. Então não é problema de tubulação, de distribuição, de adução. É problema de abastecimento. O vazamento que tem ali em frente à Câmara é algo insignificante. Claro que em termos de vazamento de água, mas em termos de piso de solo ali da rua, realmente precisa ser corrigido, porque traz uma dificuldade, um transtorno muito grande. Eu agradeço a sua resposta. Vamos passar agora para mais uma série de perguntas semelhantes a essa. Eu volto ao candidato sentado na cadeira número 1, candidato José Augusto, que vai me dizer a quem ele quer fazer uma pergunta. Por favor, escolha um dado para que seja sorteada uma pergunta. Então, por favor, sorteie aqui o número da pergunta, candidato. Doutora Anacleto, foi sorteada para o senhor a pergunta D1. Vou encaminhar então ao senhor a pergunta D1, que foi colocada pelo Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, candidato. Durante vários anos, o Colégio Cenecista abrigou a NACEJA, Núcleo Avançado do Centro de Estudos de Jovens e Adultos, uma parceria realizada entre o município e o governo do estado, que formou muitos alunos, mas que acabou sendo transferido para Teresópolis. O senhor pretende reimplantar esse projeto? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta, por favor. Obrigado, Eloy. Como já disse outras vezes, o nosso governo será um governo diferenciado, porque será um governo onde será pautado na honestidade, será pautado na participação popular e os debates entre os técnicos do assunto. Esse é um tema interessante que observamos ao longo das nossas caminhadas, e foi uma pena realmente ter perdido o EJA, né? Esse programa de alfabetização de adultos e jovens, né? Seria interessante que a municipalidade se empenhasse para que retornasse esse programa, a fim de
educar, dar atenção às pessoas que não tiveram oportunidade. Mais do que simplesmente a alfabetização, promover o crescimento dessas pessoas em relação à quantidade de anos de estudo. Também seria interessante promover cursos profissionalizantes para essas pessoas que também estão fora do mercado de trabalho. Muitos não têm estudo, ou têm poucos anos de estudo, e muitos não têm emprego porque não têm profissão. O poder público, ele tem o dever de rever as pessoas mais carentes. Ele tem a obrigação moral para desenvolver atitudes, desenvolver programas que possam atender de modo satisfatório a população que mais necessita, que é a população carente. O que tem recursos próprios, mal ou bem, ele se vira. E o poder público não pode ser omisso em deixar de atuar mais firme em relação à população mais carente, para poder fazer com que essa população desenvolva potenciais próprios e saia aí da linha de miséria, ou saia da linha de pobreza, e pare de ficar dependendo de programas que não resolvem o problema do dia a dia. Resolve o problema pontual daquele momento, mas não resolve o problema da vida das pessoas. Nós queremos sim que esses programas retornem e vamos incrementar, na medida do possível, inserindo os programas do governo federal. Agradeço a resposta. Eu pergunto ao candidato José Augusto, que fez a pergunta. O senhor tem direito a 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Sim. Por favor, fique à vontade. Deixa eu salientar uma situação. Essa situação da Naceja, ela é responsabilidade do governo estadual e deveria ser implantada dentro da Escola Coronel João Limões, porque sai da esfera municipal e entra para a esfera estadual. Quando nós assumimos aqui a gestão, estava totalmente irregular e recebemos uma denúncia do Ministério Público, no Ministério Público, de que nós não poderíamos continuar porque esse núcleo, lá Petrópolis tem uma escola Edmundo Bittencourt, como temos aqui a Escola Coronel João Limões. Mas infelizmente a Coronel João Limões, de momento algum, assumiu esse compromisso. De momento algum, esses anos todos. E aí, no intuito lá atrás de fazer algo para agradar a quem quer que seja, assumiu esse compromisso, pagando espaço físico, professores, enfim, todo um momento de satisfação. Porém, eu vejo essas pessoas que hoje estão alfabetizadas, muitas no mercado de trabalho. E eu acredito que São José hoje é um índice mais ínfimo de pessoas saber sem ler e escrever. É uma coisa muito ínfima. Mas, volto a dizer, isso deverá ser responsabilidade do governo estadual junto à Escola Coronel João Limões, como em Teresópolis, segundo o Bittencourt. Obrigado, candidato. O seu tempo está esgotado. Candidato doutor Anacleto, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Sim. Por favor. Bom, que o governo do Estado seja responsável pelo programa, concordo, entendo que seja de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação. Mas entendo também que o município, o poder público local, ele deve se empenhar ao máximo, fazer das tripas coração, para que esses programas que atendem a população mais carente retornem para a nossa municipalidade, a fim de que a nossa sociedade evolua. Eu acredito muito que as parcerias, as discussões realmente podem trazer benefícios, tanto locais, quanto nos bairros, quanto na região inteira como um todo. Obrigado, candidato. Nós vamos agora fazer mais um sorteio e, pela ordem da mesa, quem escolhe o candidato a responder a pergunta é o candidato Gilberto Esteves. Quem o senhor deseja ver respondida a pergunta que será sorteada, candidato?
José Augusto. O candidato José Augusto vai responder. Por favor, sorteie o número da pergunta. Foi sorteado pelo candidato Gilberto Esteves para ser respondida pelo candidato José Augusto a pergunta A3. Eu encaminho então ao candidato José Augusto a pergunta A3. A pergunta 3 foi feita pela Associação Renasce São José. Se for eleito, o senhor fará algum projeto de reflorestamento ou de preservação ambiental para São José do Vale do Rio Preto? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a resposta, por favor. Já iniciamos uma parceria hoje com os abatedouros. Você sabe que os abatedouros hoje, eles recebem um rigor da lei do INEA, e eles, já temos 2 abatedouros que já estão iniciando um reflorestamento na cidade. Eu acho que é importantíssimo essa parceria com as empresas, e elas venham trazer para o nosso município esse reflorestamento. Tem 2 grandes empresas na cidade que hoje já estão iniciando um projeto de reflorestamento, entre eles na Maravilha, que vai ser feito lá. E no topo daquele morro lá embaixo, o qual infelizmente cortaram desordenadamente, lá no Parque de Exposição, e lá estará uma das empresas fazendo o reflorestamento naquele local. Eu acredito que o reflorestamento é essencial. Já se falou nisso aqui, as questões anteriores, e eu vejo que com a parceria, com a iniciativa privada, a gente consegue alcançar alguns objetivos, que é a melhoria da qualidade de vida de nós, Vale Rio Pretanos. Como disse o colega Gilberto, hoje nós temos uma Mata Atlântica de 45%. Eu acho muito importante a gente até melhorar esse padrão. Basta que a gente queira trabalhar junto aos parceiros. A gente não pode muito depender de Estado e União, e sim de quem está próximo de nós. Eu acredito sempre no nosso potencial das iniciativas privadas no nosso município. Os abatedouros hoje somos 13 no estado do Rio de Janeiro, e em São José somos 7. Então, se nós trabalharmos com essas pessoas, são pessoas de bem, que dão emprego e renda, a gente vai restabelecer um trabalho fantástico no nosso município. Eu acredito também com a parceria com a Emater, que a gente voltou nesses 4 anos de mandato, a gente voltou essa parceria que estava extinta. A Emater não recebia recursos do município. Hoje ela recebe recursos do município para apostar no próprio município. Isso é fantástico, que a gente possa atingir esses objetivos nossos, que é fortalecer a o nosso plantio na nossa cidade. Candidato Gilberto Esteves, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Sim, vou usar, Eloy, porque parece até maçante o assunto, mas não é. O meio ambiente está na pauta aí, né? O reflorestamento é algo que precisa ser feito em todas as regiões de São José, do Vale do Rio Preto, no estado, no Brasil. E nós temos que olhar aqui para dentro do nosso município. Aqui nos compete. O eleito vai ter que cuidar da cidade. E a partir desse cuidado é que nós vamos ter os benefícios oriundos desse cuidado. Eu fico satisfeito e preocupado porque não assisti isso numa visita que fiz a uma das empresas que processa carne de frango, com relação a essa informação que o prefeito está dando aqui do reflorestamento. Mas não duvido de que ele tenha essas parcerias. Como ele mesmo falou, são 7 empresas e todas têm que fazer a compensação ambiental. Mas nós vamos fazer essa compensação ambiental de forma de parceria com as empresas, porque elas têm também a obrigação de plantar e cuidar. E nós vamos estar criando meios para que estas empresas nos ajudem a reflorestar a cidade de forma que nós possamos melhorar o índice de solo coberto por vegetação, o que com certeza vai evitar. Muito obrigado, candidato. Seu tempo esgotou. Candidato José Augusto, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Sim. Por favor. Eu acredito sempre no nosso potencial. Eu acredito nos empresários da cidade, eu acredito em pessoas sérias que têm compromisso com São José do Vale do Rio Preto. E se nós estamos aqui debatendo é porque a gente tem compromisso com a cidade. E entendo que cada dia mais, se nós nos unirmos e fazer com que essa cidade se torne ainda melhor, claro que sim. É com uma aproximação de cada um de nós
junto aos empresários que vão fortalecer a nossa economia. E essa economia, ela vem por intermédio de fortalecimento. Justificativa essa que traz condições da gente cada dia mais crescer. E eu agradeço essa grande oportunidade que a gente está tendo. Obrigado, candidato. Seguindo então a nossa ordem à mesa, agora quem vai escolher o candidato que vai responder a pergunta é o doutor Anacleto. Candidato, quem o senhor quer que responda a pergunta que será sorteada agora? José Augusto. Candidato José Augusto. Por favor, sorteie a pergunta, candidato doutor Anacleto. O doutor Anacleto sorteou a pergunta A2. Essa pergunta será respondida pelo candidato José Augusto. Eu encaminho então ao candidato José Augusto a pergunta A2, que foi feita também pela Associação Renasce São José. Se for eleito, o senhor estaria disposto a reverter a extinção da Fundação Maternidade Santa Terezinha, que alguns entendem não foi benéfica ao sistema de saúde da nossa cidade? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para responder a pergunta. Eu vou dizer muito claramente, eu acho que foi a coisa mais acertada que nós tivemos. A saúde, ela tem que ser administrada pela Secretaria de Saúde. Ela não pode ter duas junções. Uma administrando o hospital, outra administrando a saúde. A saúde tem que ser única. E essa unidade fez com que fortalecesse muito. Infelizmente, o que acontece na saúde é a falta de recursos. Os recursos são cada dia menores. O que nós recebemos e o que nós investimos é altamente insuficiente o que a gente arrecada. Hoje se aposta 35% na saúde e muitas das vezes a saúde não é lá 100%. Claro que não. Mas o problema não é São José do Vale do Rio Preto. É no Estado, é na União, em todos os municípios. Torna a dizer que foi certeira a situação porque minimizou muitos problemas internos que havia e hoje sim, o gestor público do município é o secretário de saúde. E ele tem todas as condições, seja ele quem for no futuro, para que possa gerir com muita condição. E além disso, devo dizer para os senhores que sem a aproximação com os municípios maiores no sistema consórcio, a gente não vai alcançar nossos objetivos. Em termos de saúde, num município pequeno. Agora mesmo, há dias, aconteceu uma situação de uma CTI. Né? Como é que nós vamos ter um CTI dentro do hospital? Nós temos que ter médicos 24 horas e gente preparada para cuidar de CTI. E nós não temos uma demanda tão grande assim para que possamos atender essa população. E, enfim, UTI e CTI pertencem ao Estado. O município simplesmente envia e abre a condição dessas pessoas irem para a cidade grande. Eu vejo a fundação como um fracasso, que só trouxe problema para o município. Muitas dívidas e dificuldades para que o município pudesse gerir receita para cobrir aquela despesa. Enfim, eu acho que foi de muita qualidade para a Câmara assumir os compromissos conosco e eles votaram com muita tranquilidade e pensando sempre no município de São José do Vale do Rio Preto. Eu agradeço essa oportunidade. Candidato doutor Anacleto, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Sim. Por favor. Bom, a Fundação Hospital Maternidade Santa Terezinha é a minha casa. Eu vim para São José há 19 anos atrás e comecei meus trabalhos ainda naquela casinha tímida. E o hospital, obviamente, passou por uma transformação na nossa gestão quando diretor daquela unidade, diretor técnico. Eu entendo o seguinte, que saúde realmente tem custo, É oneroso para a municipalidade? É oneroso. Mas o nosso governo, nós vamos priorizar a saúde como um todo. Até porque é um local, é um setor da administração em que a gente conhece com grande propriedade e sabe como fazer diferente. Se o hospital nunca pensar em investimento, se ele nunca se programar em crescer com os equipamentos que necessitam, realmente nós nunca vamos ter um CTI. É um sonho? É um sonho. É viável,
será viável em nossa gestão. Eu agradeço a resposta. Candidato José Augusto, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Eu digo com muita clareza, eu acho que o município de São José do Vale do Rio Preto não está preparado para receber esse tipo de investimento. São José não tem demanda e não tem profissionais para que fiquem 24 horas recebendo esse salário que a gente paga hoje. O salário de um profissional voltado para um CTI e UTI é altíssimo. E ninguém quer vir para São José para ganhar um salário de 6, 7 mil reais. As cidades grandes pagam muito bem e lá existe banco de sangue, que São José não terá condição de ter. Agora mesmo tivemos um problema com o menino da cidade e precisamos de sangue para atendê-lo, para ajudar lá o Hospital São José. Beleza, Luiz. Obrigado, candidato. Dando sequência aqui na nossa ordem da mesa, nós vamos agora pedir ao candidato Zé Carlos do Mariano que indique qual candidato o senhor deseja ver respondida a pergunta que iremos sortear. Doutora Anacleto. Então, por favor, candidato Zé Carlos, sorteie a pergunta que será respondida pelo candidato doutor Anacleto, dentre aquelas perguntas encaminhadas pelas entidades convidadas. A pergunta sorteada para ser respondida à doutora Anacleto é a pergunta C número 1. A pergunta C número 1 foi encaminhada pela Loja Maçônica Divino Mestre. Candidato doutor Anacleto, eu lhe encaminho a pergunta. Senhor candidato, sabendo-se que na área de saúde não existe uma estrutura eficaz para atendimento de urgência e emergência, quais as medidas o senhor pretende adotar? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a resposta. Por favor. Primeira medida, quando formos prefeito dessa cidade, será, de fato, priorizar a saúde como um todo. E o nosso hospital, nós vamos resgatar a qualidade que o cidadão Vale Rio Pretano tanto reclama hoje em dia. Quando eu disse que é um sonho, e que é um sonho realmente, se formos pensar que São José do Vale do Rio Preto não poderá ter um CTI, não poderá ter um banco de sangue, não poderá ter um tomógrafo, não poderá ter um ultrassom na emergência, realmente não precisa fazer mais nada. Acredito que investimentos do montante que foram gastos com tomografia e ultrassonografia para serem realizados fora da municipalidade compensaria a instalação desses equipamentos em nosso hospital. Eu digo isso porque o nosso hospital, ele nunca vai se desenvolver, ele nunca vai crescer se não houver esses investimentos. Um aparelho de tomografia custa em torno de R$500 mil. É viável a instalação dele no hospital, é possível, e à medida que esse material, que esse recurso tecnológico da saúde for incrementando o nosso tal, nós podemos sonhar sim com o CTI. E como a gestão em saúde precisa de pessoas que entendam de fato, os consórcios intermunicipais, ao invés da gente ter que mandar os nossos pacientes para lá, a gente vai trazer os pacientes de outros municípios para cá. Tem custo? Volto a dizer, tem custo. Eu me lembro quando chegou o mamógrafo no hospital, todo mundo falou que era loucura e ele se encontra até hoje. E se esse mamógrafo tiver salvo uma vida, eu estou muito feliz. Ele é um aparelho bom, um aparelho que previne o diagnóstico, né? Dá um diagnóstico précoce de câncer de mama, e se ele já tiver salvo uma vida, eu me dou satisfeito. O aparelho de tomografia será a mesma coisa. Se em algum momento nós conseguirmos fazer um diagnóstico precoce de uma doença que precise dele de imediato, eu também vou ficar muito feliz. E com os consórcios intermunicipais, nós vamos conseguir pagar os aparelhos e
Eu agradeço, o seu tempo esgotou. Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Sim. Por favor. Também nas nossas andanças foi o tema mais questionado por todos os nossos munícipes. A falta de médicos, a falta dos remédios básicos nos preocupa. Sabemos que o salário aqui não é tão atrativo. Não só o salário, mas também as nossas estradas, também a nossa energia. E aí, determinados médicos, quando vêm para cá trabalhar, até mesmo pagar menos, mas não é só o salário, como disse, porque alguns bons médicos passaram por aqui e deixam saudades e relataram isso, que pela amizade que tem em São José, trabalharia até por um salário menor, como já trabalharam em muitos períodos aqui no nosso município. Obrigado. Candidato doutor Anacleto, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Sim. Por favor. É exatamente o ponto onde eu queria chegar. Equipando o seu hospital, valorizando a estrutura hospitalar, com certeza muitos médicos vão querer ficar em São José do Vale do Rio Preto. Eu trabalho nessa região inteira. Muitos gostariam de trabalhar aqui conosco e virão trabalhar conosco se o doutor Anacleto 19 for prefeito. Eu conheço muitos especialistas, amigos pessoais, amigos de faculdade, e é por isso que nós vamos equipar o nosso hospital, sim. Nós não podemos aceitar o povo sofrendo nas filas por causa de exames e a situação do hospital ficar calamitosa por falta de recursos. Eu agradeço a resposta. Nós vamos então, nesse bloco, fazer o sorteio das últimas perguntas. Eu volto ao candidato sentado à mesa número 1, candidato José Augusto, que escolhe qual candidato quer ver respondida a pergunta que será sorteada. Então, por favor, sorteie, candidato José Augusto, a pergunta que será respondida pelo candidato Gilberto. A pergunta sorteada foi a pergunta B1. Eu encaminho então a pergunta B1, foi feita pelo Centro Espírita Luz e Caridade. Qual o seu principal projeto para saúde e educação? Candidato Gilberto Esteves, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Prezado telespectador e ouvinte, a saúde é o carro-chefe da nossa campanha. Nós temos visto aí uma demanda muito grande. Eu digo que vamos levar mais de ano para tirar essa fila que tem aí de medicamentos, de exames. Tem pessoas há 1 ano e 2 meses esperando por um exame. Eu visitei um rapaz de 20 e poucos, 28 anos no Jaguara pedindo voto, e ele está aguardando há 8 meses uma tomografia, e eu fiquei preocupado. É um chefe de família que trabalha, teve um acidente de moto, isso me causa preocupação. Porque está no período de trabalho dele, ele está na idade, né, com toda a força, toda a jovialidade, e ele esperando há 8 meses uma tomografia, porque ele pagou a consulta particular do ortopedista, e o ortopedista falou: eu não posso te dar um diagnóstico preciso, indicando se é uma cirurgia ou o que seja, sem esta tomografia que a gente está aguardando. E realmente nós temos como saúde o carro-chefe da nossa campanha. Nós temos a saúde em primeiro lugar na nossa proposta. Vamos tirar esta fila, num primeiro momento buscando esses exames fora, porque a reequipação do hospital, da Secretaria de Saúde, precisa ser feita, mas o munícipe não pode esperar.
1 ano, 2 anos, a instalação de um tomógrafo, seja lá do que for. A saúde pede socorro, é urgente, é algo assim de assustador. A fila de exames que a gente escutou aí por essas andanças, de pessoas que aguardam por uma resposta, um telefonema da Secretaria de Saúde, dizendo assim, olha, você conseguiu, o teu exame está aqui, vai ser feito tal dia. Isso é realmente preocupante, porque a saúde não espera, a saúde é tudo para o ser humano. Há uma estrada com um buraco, a gente pula ele, mas a saúde realmente não tem. Então nós vamos tratar a saúde de forma prioritária. Não queremos que haja processos judiciais, vamos fazer um cadastro das pessoas que usam medicamentos contínuos, cadastros de material de uso contínuo, pessoas que fazem tratamentos, que usam, né, enfim, medicamentos vão ser entregues nas casas, aqueles que usam continuamente. Seu tempo esgotou, candidato, eu agradeço a resposta. Candidato José Augusto, quem fez a pergunta, tem direito a 1 minuto e meio para a réplica. A princípio eu devo dizer para os senhores que, à medida do possível, o município tem atendido. Muitas das vezes as pessoas faz a solicitação e também não se interessam, vira as costas e vão embora. Eu sei que muitas das vezes existe falha no município, claro, não existe perfeição. Mas nós temos licitações, agora mesmo recente, fizemos 3, 4 licitações de empresas, até uma clínica famosa em Três, a Santa Isabel, nos dá essa condição de tomografia, enfim, ressonância. É só a pessoa retornar e solicitar novamente que essa demanda é assistida. Lógico, muitas das vezes, conta das ocasiões, se passa exames que não tem nem necessidade emergencial. Um caso desse não, é emergente, se o caso sofreu um acidente, tem que automaticamente fazer uma tomografia, uma ressonância que for. Realmente, eu vou aqui dizer que talvez a precariedade das pessoas que atendem deixa já. Obrigado pela resposta, candidato. Candidato Gilberto Esteves tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Desejo. Eu creio que eu não sou a pessoa indicada para fazer esse filtro, né? Se o exame é necessário ou não. Eu creio que se o médico pediu, é porque realmente ele é preciso para complementar um diagnóstico. Então, a Secretaria de Saúde vai ter uma equipe, talvez, não sei, para reavaliar o pedido do médico, seria isso? Eu entendi assim, que o médico pediu, mas ele precisa passar por um crivo de mais 2, 3 médicos, saber se o que ele pediu realmente é necessário para aquela pessoa. Eu, sinceramente, eu não creio que isso seja necessário. Se eu tenho um médico no quadro da Secretaria de Saúde, ele pede uma tomografia, vamos fazer essa tomografia. Vamos buscá-la onde ela estiver, para que aquele paciente possa receber o tratamento, o diagnóstico, porque saúde não espera, é preferível pecar pelo excesso do que pela omissão e ficar... Obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado. Seguindo a mesa, nós vamos então, o candidato que vai sortear a próxima pergunta é o candidato sentado à cadeira número 2, candidato Gilberto Esteves, por favor. Você vai indicar uma pessoa, por favor, perdoe. Candidato Zé Carlos. Candidato Zé Carlos responde a pergunta a ser sorteada agora pelo candidato Gilberto Esteves. A pergunta sorteada pelo candidato Gilberto Esteves, que será respondida pelo candidato Zé Carlos do Mariano, é a pergunta número 1. Eu encaminho então ao candidato Zé Carlos do Mariano a pergunta número 1, que foi feita de Hospelés de Petrópolis, a paróquia de São José do Vale do Rio Preto. Candidato Zé Carlos do Mariano, o que o candidato pretende fazer se eleito para melhorar e ampliar o atendimento básico no Hospital Municipal e nas demais comunidades? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta, por favor. Olha só, que satisfação, né? Nós que estamos andando e ouvindo o povo, e a demanda realmente é a saúde, e nós não podemos nos acomodarmos, nós não podemos criar exemplos que está ruim em todo lugar.
nós temos que nos esforçarmos o máximo, e espero que o prefeito tenha feito isso, mas ainda mais, temos que nos esforçarmos ainda mais para tentar realmente diminuir os custos desses exames que estão sendo feitos muito distantes de nosso município. Sabemos que principalmente os mais carentes são os que mais procuram o hospital, e muitas das vezes as marcações dos exames são a maioria deles no Rio de Janeiro, e depende de um carro, e depende da van, que ficam sacrificados. A van que sai daqui 3 horas da manhã, e às vezes as pessoas, paciente, tem um exame às 2 horas da tarde, a pessoa fica o dia inteiro por ter que aproveitar essa carona da van. Então temos que sim procurar na medida do possível, e a gente sabe que não é fácil, temos a consciência disso, mas temos que procurar equipar mais o nosso hospital com esses exames básicos para que possa ser feito aqui, ou então, e também fazer os convênios com os municípios vizinhos, porque aí ficaria mais rápido e com certeza não precisariam sairmos às 3 da manhã, porque os exames geralmente só começam a ser feitos aí para fora a partir das 8 horas. Então é uma reclamação que cabe nós nos esforçarmos para equiparmos o hospital e para realizarmos os convênios mais perto com os municípios vizinhos. Obrigado. Candidato Gilberto Esteves, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Sim, olha o que acontece. Nós estamos caminhando para o fim da primeira metade do debate e a tônica ficou em torno do meio ambiente e a saúde. E todos estão vendo que as perguntas estão sendo sorteadas. Isso não significa que não tenha perguntas sobre outros temas. E eu fico satisfeito porque a tônica desse plano de governo que nós fizemos aqui, ele fala exatamente disso: saúde e meio ambiente. Então, isso vem mostrar que nós estamos antenados. Nos reunimos para esta campanha desde fevereiro do ano passado, sempre buscando ouvir a comunidade, aqueles parceiros que foram se aproximando de nós para serem candidatos a vereador, o nosso vice-prefeito Marcelo Baggio, que é lá da região da Jaguara. E então isso mostra que nós elaboramos um plano de governo atento às principais demandas da cidade e da população, aquilo que a população está pedindo, cobrando, perguntando, questionando. Nós temos a melhor proposta. Gilberto Esteves, 43, e Marcelo Baggio estão melhor preparados para esse momento, que já foi falado aqui, um momento de crise, de dificuldade financeira. Nós fomos forjados num ambiente de dificuldade familiar, material, mas isso nos credencia para administrarmos essa cidade nos próximos 4 anos. Isso nos dá esta liberdade para fazer. Obrigado, candidato. Candidato Zé Carlos do Mariano, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Sim, por favor. Todos nós sabemos e estamos atentos que a saúde poderá melhorar, e também no nosso plano de governo temos aí vários tópicos de metas, mas também não podemos iludir os nossos eleitores e achar que vamos consertar tudo com um toque de mágica. Não. Sabemos que vamos precisar de parcerias, sabemos que vamos precisar do governo estadual, do governo federal, e para isso temos que buscar
recursos ao longo dos anos para aí sim equiparmos o nosso hospital, para aí fazermos o Obrigado, nosso exame. candidato. Seu tempo está esgotado. Candidato doutor Anacleto, o senhor é o próximo a informar a quem o senhor deseja fazer a pergunta a ser sorteada agora. Candidato Zé Carlos. Por favor, sorteie uma pergunta. Foi sorteada pelo candidato doutor Anacleto a pergunta que será respondida pelo candidato Zé Carlos do Mariano é a pergunta B número 2. A pergunta B número 2 foi encaminhada pelo Centro Espírita Luz e Caridade. Candidato Zé Carlos do Mariano, eu lhe encaminho a pergunta. Quais os nomes dos secretários que serão nomeados caso o senhor assuma o cargo de prefeito? Candidato, o senhor tem até 3 minutos para a resposta. Por favor. Olha só, é uma pergunta que nós, logicamente, já estamos estudando, mas nós não temos ainda sequer um nome concreto para secretário. Estamos ainda em campanha, nós nos preparamos para a campanha. Tenho o meu vice com muito prazer, muito orgulho, nosso professor José Adilson, que foi, e se não me engano, mas tenho quase que certeza, o melhor secretário de educação do nosso município. Por isso foi secretário por 8 anos. Fez um belo trabalho de gestão, de companheirismo com os funcionários, de visita às escolas, de participação com os pais, com os alunos. Mas é motivo de primeiro ganharmos as eleições. E por que não aproveitar vários funcionários públicos de carreira, ao qual tem competência para administrar a pasta de alguma das secretarias que iremos preencher. Isso sim, nós já estamos analisando. É um meio de cortar custos. Eu não tenho compromisso com aliados a nível de secretários. Não. Tenho um compromisso com a população. Eleito, se for, vamos escolher eu e meu vice-prefeito, secretários à altura, mas não vamos esquecer de olhar no nosso quadro de funcionário, como disse aqui, para aí sim aproveitarmos alguns de carreira para ajudar a fazer a economia e a redução tão esperada, né, dessa lei de responsabilidade fiscal que nos atinge no limite da folha de pagamento. Tenho certeza que o funcionário de carreira, sendo secretário, ele ficará mais barato para o município e mais técnico, e assim podemos avançar com firmeza para grandes feitos em nosso município. Obrigado, candidato Zé Carlos. Candidato doutor Anato, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Desejo. Por favor, fique à vontade. Como o nosso governo será um governo democrático, será um governo transparente, será um governo pautado na honestidade e na distribuição dos recursos públicos, com o desenvolvimento de trabalho para atingir principalmente os menos favorecidos, os nossos secretários das pastas principais, eu vou dar de presente aos servidores. Eu vou convocar os servidores da educação, por exemplo, merendeiras, professores, diretores que ocupam, orientadores, pedagogos, para que eles nos ajudem a escolher o secretário.
para que esse secretário tenha a empatia com os diretores e converse com eles, para que esses diretores tenham empatia com os professores e se entendam, e para que todos juntos, conversando no diálogo e no debate, atenda as merendeiras da forma com que elas precisam. Não é possível mais que as coisas caminhem dessa forma. A secretaria precisa de funcionar. Obrigado, candidato Anacleto. Candidato Zé Carlos Mariano, o senhor tem até 1 minuto para a tréplica. Deseja usar? Sim. Por favor. E também do nosso plano de governo, que foi elaborado também com a participação de todos os nossos candidatos a vereadores, ou da maioria deles, também com o nosso vice-prefeito, candidato a vice, professor Zé Adilson, já nos alertava que as secretarias têm que ser bem escolhidas e têm que ser técnicas para que funcione. E vamos fazê-los desta maneira. Vamos criar nomes, vamos escolher nomes que capacitam suas funções. Obrigado, candidato. Vamos então à última pergunta desse bloco. Agora o candidato Zé Carlos Mariano escolhe quem ele quer ver respondida a pergunta que será sorteada. Por favor, candidato, quem o senhor escolhe? José Augusto. Candidato José Augusto, então vai responder a pergunta. Por favor, sorteie, candidato Zé Carlos Mariano, o número da pergunta que será respondida pelo candidato José Augusto. A pergunta sorteada foi a pergunta número D3. A pergunta D3 foi encaminhada pela entidade Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, candidato José Augusto. As linhas de ônibus entre São José e Petrópolis dispõem de apenas 5 horários diários durante a semana. Essa diz que não tem fluxo de passageiros para aumentar esses horários. Estabelecer horários intermediários com baldeações poderia ser uma solução. O que o candidato tem como solução para esse problema? Candidato José Augusto, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta. Bom, quanto a esse transporte intermunicipal, isso é responsabilidade do DETRO. O DETRO tem que ser pressionado para que haja uma melhoria nesse transporte para a cidade de Petrópolis. Quanto à baldeação, eu acredito que a gente já tem feito um trabalho mais intenso e até essa proposição que teve uma ação judicial pelo governo anterior e a Autobus, naquela ocasião, hoje é a Turbi, eles entraram no nosso município sem autorização do DETRO. O que acontece? Deu uma ação que a Aviação Progresso veio a ganhar a ação e nós conseguimos aproximar do DETRO com as duas empresas, Turbi e Viação Progresso. E fizemos entender ao DETRO que nós tínhamos que propor uma parceria entre as duas empresas, mais o município, mais o DETRO, para que possamos atender todas as demandas do cidadão Vale Rio Pretano junto ao terminal de Rio Bonito. E isso foi viável graças à doutora Vânia aqui em São José, a nossa juíza, que entendeu esse propósito, junto à Aviação Progresso, que abriu mão dessa demanda que ela tinha, receberia recursos, porém ia ser prejudicial ao munícipe. E nós ali costuramos essa situação junto ao DETRO e levamos esse conhecimento da juíza do município e ela, por intermédio da Aviação Progresso, liberou a situação da Turbi. E ela hoje está entrando no terminal, deixando o passageiro e pegando o passageiro e levando para Petrópolis. Isso fortaleceu muito a melhoria da junção Turbi, Viação Progresso, porque hoje já se fala uma linguagem mais própria, que evita que o nosso munícipe perca esse espaço, porque ele ficava antes da ponte e poderia haver acidentes,
como pessoas idosas, mulheres com criança, enfim. Eu acredito, doutor, que cada dia mais, se nós adquirirmos essa parceria entre as duas empresas e o município, vai fortalecer muito ao cidadão Vale Rio Pretano, para que ele possa ter essa passagem de ônibus mais barata e com melhor qualidade. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidato Zé Carlos Mariano, o senhor tem até 1 minuto e meio para a réplica. Deseja usar? Desejamos. Por favor. Como citou o nosso colega, também foi uma das reclamações dos nossos munícipes a baldeação, ao qual não estava podendo atravessar de um município para outro, seu prefeito. E muitos nos perguntaram por que demorou tanto a ser resolvido. E nós achamos que o município teve a sua participação em resolver o mais rápido possível, mas não poderíamos afirmar, porque era um verdadeiro absurdo os nossos munícipes ficar do outro lado e o próprio ônibus vir manobrar vazio do nosso lado. Isso que o povo não entendeu e nem nós entendemos. Um verdadeiro absurdo. Ainda bem que resolveu e espero que tenhamos resolvido para sempre. Também não cair mais esse problema para o próximo governo. Obrigado. Eu agradeço. Candidato José Augusto, o senhor tem direito a 1 minuto para a tréplica. Eu acho que nós fomos muito felizes que lá quando chegamos ao Detro, o presidente do Detro disse: eu nunca vi duas empresas sentarem ao mesmo tempo aqui para resolver a questão. É a primeira vez. Isso causou muita surpresa de minha parte, porque eu sou um prefeito do interior e levando para uma demanda tão grande, você sabe que as empresas de ônibus já é uma guerra. E a Aviação Progresso já ganha uma questão. E eu vi aquilo com muito respeito entre eles, e o Detro se providenciou o mais rápido possível, e aqui, como a demanda estava no fórum, a Aviação Progresso era detentora da licitação, e a juíza entendeu e resolveu o problema. Infelizmente, a demanda é que mais demorou, doutor. Eu agradeço a sua resposta. São 22 horas e 7 minutos. Nós vamos fazer o nosso último intervalo comercial, aliás, o penúltimo intervalo comercial. O próximo bloco, o terceiro, cada candidato pergunta livremente a outro candidato. Vamos então a um rápido intervalo comercial, voltaremos dentro em breve. 22 horas e 7 minutos, Ativa FM, o sucesso é você. Estamos apresentando Debate entre os candidatos a prefeito de São José.